Ora então, sejam muito bem-vindos a esta, que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, temos estado a utilizar estas novas tecnologias, a internet, os vídeos, as plataformas online, para podermos ter e para podermos partilhar estas lições da Escola Bíblica da nossa Igreja. Neste momento, temos estado a estudar, esta vai ser a terceira lição que vamos estar a estudar em Lucas, e o Evangelho de Lucas começa precisamente com o anúncio daquilo que nós chamamos hoje o Natal. E por isso este vai ser o tema central, já foi a semana passada e na outra semana também, mas este vai ser então o tema central da nossa lição. É importante nós percebermos que quando Jesus nasceu, percebemos o contexto em que as coisas todas aconteceram. Quando Jesus nasceu, o povo judeu vivia debaixo do jugo ou da autoridade do Império Romano. Cerca de 300 anos antes, Alexandre o Grande tinha começado a preparar o caminho para esta conquista do Império Romano, fazendo também as suas conquistas, não é? E ao conquistar, em vez de destruir a cultura local, tinha preservado e tinha tentado preservar todas as formas de cultura que ele ia encontrando. No entanto, tinha disseminado duas coisas, ou três coisas muito importantes: a cultura grega e a língua, não é? Um conjunto grande de estradas e a necessidade de usar as estradas como meio de comunicação para ligar todas as regiões do Império, e também uma economia comum, em que, apesar de haver diversas moedas regionais, havia moedas que eram aceites por todo o Império, moedas essas que eram cunhadas com a cara e com o selo do imperador, neste caso o Alexandre o Grande. Quando os romanos entraram em cena, uns anos depois de Alexandre, eles já puderam utilizar todo este contexto providenciado pela conquista de Alexandre o Grande. Depois, quando os romanos conquistaram aquilo que nós hoje chamamos a Terra Santa, eles estabeleceram o Império Romano e estabeleceram também a autoridade do imperador ali. O imperador era a última palavra e a suprema autoridade ali. No entanto, havia representantes do governador que administravam os diversos territórios em nome do governador e que em nome do imperador, que eram os governadores, e tinham que prestar contas desse governo ao imperador. Na altura em que Jesus nasceu, Herodes era o governador da Judeia. O imperador romano, César Augusto, era conhecido por ser apologista de uma mão forte no governo do Império. Por isso, é compreensível que ele tenha feito uma coisa que nós hoje todos conhecemos, que é um recenseamento de toda a população para contar quantas pessoas havia, para saber como poder tirar o maior lucro possível daqueles povos que tinham sido conquistados, até para facilitar a aplicação de impostos e até para definir políticas e estratégias do âmbito militar, por exemplo. Dentro desta lógica do recenseamento, era normal as pessoas voltarem à sua terra natal para se recensearem. E Lucas fala precisamente sobre isso. Com esta exigência de ir à terra natal, José e Maria foram então até Belém. E eles indo até Belém, e Jesus no ventre de Maria acompanhando a viagem até Belém, foi cumprida a promessa sobre o local onde o Messias, aquele prometido de Deus, iria nascer. Deus usou não só as circunstâncias do Império Grego, depois mais tarde do Império Romano, a postura e a atitude do Império Romano e até os decretos do Império Romano e do Imperador Romano para executar o cumprimento da sua palavra. Com este panorama, Deus estava a preparar tudo para que o nascimento do seu filho cumprisse todas as profecias que tinham sido ditas sobre esse nascimento bastantes séculos antes. Nós hoje vamos olhar então para o relato de Lucas, para o relato do Evangelho escrito por Lucas. Vamos começar no capítulo 2 e vamos dividir, como é costume, este texto em partes.
Primeiramente vamos olhar para os versículos 4 até 7, depois do 8 até ao 14 e depois do 15 até ao 19. Vamos começar no 4 até ao 19. Então, vamos começar por ler a primeira secção de versículos, desde o 4 até ao 7. Lucas 2, 4 a 7. A tradução que nós vamos estar a utilizar é a tradução Almeida 21, que é uma tradução que se baseia na tradução feita por João Ferreira de Almeida, mas que é atualizada para o uso de expressões e para o uso da fonética e da linguística típicas do século XXI, para nos dar uma experiência mais familiar com a leitura do texto. E é editada esta tradução pelas edições Vida Nova. Vamos então ler o texto. Mas antes de ler o texto, nós vamos pedir a Deus que possa abençoar-nos neste momento. Vamos pedir a Deus que possa ajudar-nos a compreender aquilo que Ele nos quer ensinar. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és soberano e Tu és o dono e o Senhor de todas as coisas. Tu és também o dono e o Senhor destes momentos. Agradecemos-te porque, através da Tua vontade e através da Tua autoridade, todas as coisas foram preparadas para este momento. Obrigado porque Tu preparaste todos os recursos, todas as tecnologias, tudo isto para que nós hoje pudéssemos estudar a Tua Palavra também, no meio de tempos difíceis e no meio de tempos de incerteza. Obrigado porque no meio de tanta incerteza e tanta dificuldade nós podemos confiar em Ti e podemos saber que Tu és a única certeza que nós temos. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção para este momento, pedimos a Tua ajuda para nos ensinares aquilo que nós precisamos entender e ouvir. Amém. Muito bem. Então, vamos ler o texto. Diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, onde ele vivia, até à cidade de David, chamada Belém, na Judeia. Porquê? Porque ele era da linhagem e da família do rei David. E foi ali para alistar-se juntamente com Maria, que estava grávida e que estava comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de Maria dar à luz, e ela teve o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, pois não havia lugares para eles na hospedaria. Então, podemos começar por ver, logo no versículo 4, que nos diz que José saiu de Nazaré. Era onde ele vivia, onde Maria e José viviam e onde mais tarde Jesus cresceu. Por isso, Jesus é chamado muitas vezes de um Nazareno, porque cresceu na cidade de Nazaré. Esta cidade de Nazaré era uma pequena cidade a cerca de 140 quilómetros a norte de Jerusalém. E ele precisou de ir, então, desde Nazaré até Belém. O que é interessante é que, embora a distância entre Nazaré e Belém não fosse assim extraordinária para os nossos padrões de hoje, implicava que ele subisse desde os 550 metros acima do nível do mar até aos 780 metros acima do nível do mar, porque Belém era numa região mais montanhosa e mais alta em termos geográficos. Isso quer dizer, isso ajuda-nos a perceber que algumas traduções da Bíblia utilizem a palavra subir. Digam que José subiu até Belém, subiu de Nazaré até Belém, por causa deste pormenor. Agora, os versículos, nós começámos no 4, mas os versículos anteriores ao 4 explicam-nos porque é que um homem cuja esposa estava perto de dar à luz faria uma viagem destas, uma viagem difícil e demorada destas. Por causa do decreto do imperador romano, César Augusto, que tinha decretado que toda a gente, todos os povos do Império, incluídos os judeus, teriam que se recensear para saber exatamente quantas pessoas havia no Império, quanto é que se podia cobrar de impostos, como é que se podia cobrar de impostos, se havia ameaças militares, se não havia, que tropas é que era necessário ter ali, etc. Por isso foi necessário que José deixasse a cidade de Nazaré, onde ele vivia juntamente com Maria, para voltar a Belém, a sua cidade natal, a terra do rei David. Belém era muitas vezes chamada a cidade de David. E o Senhor Deus tinha prometido ao rei David
que estabeleceria um reino que seria governado por um dos seus descendentes. Um reino que seria para sempre, eterno. E nós encontramos isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 12 até 16, que dizem assim: Quando os teus dias, e Deus está a falar para David, quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, ou seja, quando ele morresse, providenciarei um sucessor da tua descendência, da tua linhagem, e que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Está a falar sobre o governo e sobre o reino de Jesus. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Tem a ver com aquilo que Jesus, com a missão de Jesus, a missão sacrificial de Jesus, que tomou o castigo que era nosso, que era devido a nós, por causa das nossas transgressões, como diz em Isaías, ele foi, e por causa das nossas iniquidades, ele foi castigado. E foi castigado com o castigo que era normal os homens darem e tomarem na altura, que eram os açoites, que eram as flagelações, e até chegou ao ponto, como sabemos, da crucificação. No versículo 15 continua: Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem retirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, José e Maria foram à cidade de David para que aquele que iria cumprir toda esta promessa que Deus fez a David também nascesse em Belém. Depois, nos versículos 5 a 7, nós lemos que Maria foi com José até Belém e Lucas salienta que ela estava comprometida com ele. Num compromisso que antecedia a própria consumação do casamento, mas que unia o casal num processo semelhante àquilo que nós temos hoje, que é o noivado. Embora fosse até mais forte do que o elo que hoje nós chamamos noivado. Lucas diz-nos também que ela estava grávida e nós sabemos, porque já estudámos no texto, que em Lucas 1, que o anjo Gabriel já tinha explicado a Maria que ela iria então ficar grávida e mais tarde dar à luz aquele que iria ser o Salvador do seu povo. José também já tinha tido uma visita do anjo e também já tinha tido esta informação. Sabia que o bebê que estava no ventre de Maria não era por causa de algum ato de infidelidade da parte de Maria para com José, com outro homem qualquer, mas tinha a ver com a intervenção divina. Nós vemos isso no relato de Mateus. Lucas não faz esse relato, mas Mateus faz esse relato. Quando eles chegaram a Belém, então cumpriu-se o tempo, diz-nos o texto, que chegou o tempo dela dar à luz. O texto não nos diz quanto tempo é que eles estiveram em Belém, desde que chegaram até ao momento em que o menino nasceu. No entanto, diz-nos que a cama da criança foi uma manjedoura. A manjedoura é o sítio onde os animais acabam por comer, onde se é colocada a palha e a alimentação para os animais. E eles estavam numa manjedoura porque não havia lugar na estalagem, na hospedaria, para eles poderem pernoitar. Por isso eles tiveram que procurar abrigo no único sítio onde puderam encontrar esse abrigo, numa manjedoura junto dos animais. Há uma tradição antiga que nos diz, tradição que remonta já ao tempo de Justino, que nos diz que Jesus teria nascido numa gruta. Também não é de todo descartável esta ideia. Porquê? Porque naquela zona a madeira não é propriamente um bem muito abundante. Pelo que o estábulo, ou o sítio onde eram guardados os animais e onde estava a manjedoura na qual Jesus foi deitado, poderia perfeitamente ser uma gruta onde os animais eram guardados e eram abrigados, porque não haveria maneira de construir, ou facilidade de construir um estábulo em madeira. A imagem de Maria dar à luz num estábulo, em vez de ser na estalagem, transmite-nos quer a humildade de Maria e a humildade daquele bebê, quer a rejeição que aquele bebê teve. Desde o início nem sequer havia lugar para ele nascer na estalagem. E João 1 diz-nos que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não foi só durante o ministério e durante a crucificação e durante a ressurreição
e após a ressurreição e até aos dias de hoje que Jesus foi rejeitado por aqueles que eram seus. Logo no nascimento ele foi rejeitado. Jesus nasceu num sítio onde nenhuma criança devia nascer. Mas ele nasceu exatamente onde o Filho de Deus tinha que nascer. Diz-nos o texto que Maria envolveu-o em panos. Isto era um processo habitual, era um processo que tinha a ver com enrolar a criança, envolvê-la numa faixa de tecido quente que permitisse à criança sentir-se quente e segura. É irónico que aquele Deus que segurava o seu povo, diz-nos o texto em Isaías 41, por exemplo, que segurava o seu povo na palma da mão, dependesse agora de um elemento do povo para o segurar nas suas mãos. Não é? Deus usou o Alexandre o Grande, o imperador Alexandre o Grande. Deus usou o imperador utilizou Alexandre para preparar o caminho do Império Romano. Utilizou o Império Romano, o imperador de Roma, para levar Maria e José até Belém. Escolheu uma família judia da linhagem de David para cumprir a sua promessa feita a David, para cumprir a promessa do nascimento do Messias. Escolheu uma virgem comprometida para dar à luz, para também cumprir a promessa do nascimento de uma virgem. E, irmãos, perante isto, nós só podemos pensar é que, se Deus cumpriu todas estas profecias, se Deus cumpriu em tudo a sua palavra, nós só podemos confiar na sua palavra. Nós não temos outra resposta para dar que não seja confiar na sua palavra. Vamos resumir estes ensinamentos destes versículos. Então, no Velho Testamento existem mais de 300 profecias sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós podemos ver pelos relatos dos evangelistas, tal como este que podemos ver agora, que é o de Lucas, que todas as profecias sobre o seu nascimento foram cumpridas. Nós já vimos também que há uma série delas sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, que também foram cumpridas. Isto mostra-nos uma coisa, é que Deus é confiável. E nós podemos acreditar nas profecias e nas promessas que Deus fez. A outra coisa interessante ver aqui neste momento é que quando César Augusto mandou fazer o recenseamento, ele fê-lo convencido e na posse de toda a sua autoridade. César Augusto utilizou todo o seu poder para mandar fazer aquele recenseamento e para garantir que aquele recenseamento era efetivamente feito e que a sua ordem era obedecida. Certamente que César não pensou que ele estava a ser utilizado por Deus para cumprir uma profecia que ele nem sequer conhecia, de um povo que ele mal conhecia, de um Deus que ele não conhecia e que ele não adorava e que ele não reconhecia. Mas a verdade é que ele foi um instrumento de Deus para o cumprimento da profecia e das profecias e para o cumprimento da palavra de Deus. Deus é o Senhor de toda a história. Deus é o Senhor de todo o mundo, mesmo que esse mundo não o reconheça. Vamos ver a segunda parte? Então, vamos ler agora desde o 8 até o 14. Diz assim Lucas: Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de David, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em faixas, em panos, deitado numa manjedoura. Então, de repente, uma multidão do exército celestial apareceu junto do anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Então, nós vemos aqui no versículo 8 que o aviso do nascimento o nascimento de Jesus foi dado primeiramente aos pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. A posição social dos pastores era uma posição e era vista como uma posição inferior. Eles não podiam sequer participar nas práticas religiosas tradicionais no templo.
No entanto, em toda a Bíblia, os pastores são vistos, apesar de serem vistos socialmente como inferiores, em toda a Bíblia eles são vistos como tendo um papel positivo. Por exemplo, Deus é apresentado logo em Gênesis 49 como o pastor do povo. Em Salmos, no Salmo 23, o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor." Mais tarde, Jesus chama a si próprio, em João 10, o bom pastor. Tomar conta do rebanho era vigiar durante a noite para que os animais não atacassem o rebanho e não matassem as ovelhas. Então diz-nos no versículo 9 e 10 que o anjo do Senhor iluminou a escuridão da noite e apareceu junto dos pastores. A palavra no grego, que nós traduzimos para anjo, a palavra no grego é angelos, que quer dizer mensageiro. E este mensageiro veio dar a notícia mais importante que aqueles homens podiam ouvir. O Salvador, o prometido, o Messias, tinha efetivamente nascido. Diz-nos o texto também que os pastores ficaram com muito medo. Nós vemos isso em quase todos os relatos de pessoas que foram visitadas por anjos, quer em Gênesis 15:1, em Juízes 6:23 ou em Daniel 10:12, e mesmo quando o anjo apareceu a Maria, os anjos muitas vezes diziam, como disseram aqui aos pastores: "Não tenham medo, não temam, não temais." Isto acontecia porque as pessoas ficavam com medo de estar a ver um anjo, não sabiam bem como reagir. Pensavam até que poderiam morrer, porque sabiam que ele era um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, e então era como estar a ver a Deus. E por isso podiam morrer. Mas aquele anjo estava ali para proclamar as boas novas da salvação de Jesus. Proclamar é uma palavra interessante que Lucas usa, porque proclamar tem a mesma fonte, ou é a fonte da nossa palavra que nós temos hoje, evangelizar. Os anjos vieram proclamar as boas novas aos pastores. As boas novas são o Evangelho. Portanto, evangelizar, proclamar as boas novas é uma redundância para dizer trazer o Evangelho. O Evangelho não seria só para eles, diz-nos o texto, mas seria as boas novas, as boas notícias seriam para todo o povo. Incluía quer judeus, quer gentios. Os gentios, como sabemos, eram todos aqueles que os judeus, que não eram judeus, era o nome dado pelos judeus para todos aqueles que eram de fora do seu povo e que não eram judeus. Depois, no versículo 11 e 12, nós vemos que os anjos anunciaram que hoje Deus tinha cumprido aquela promessa enviando Jesus. E que tinha cumprido essa promessa enviando Jesus para a cidade de David, Belém. A libertação que Jesus ia trazer, aquele Salvador, que tem que Salvador significa libertador. Essa libertação não era a libertação do jugo dos romanos, não era a libertação do jugo de qualquer outro império político e militar, mas seria o jugo da libertação do jugo do pecado sobre a vida daquelas pessoas. E a sua salvação não seria temporária enquanto ele vivesse e enquanto ele fosse capaz de ser o líder do povo, mas seria eterna. Esta é a grande diferença. O anjo deu esta notícia aos pastores e esta notícia foi de tal maneira boa que parecia até boa demais para eles poderem acreditar. E como se isto não fosse suficiente, logo a seguir ao anjo ter falado, apareceu uma multidão de anjos, um exército celestial, a cantar. Tudo isto tornou este anúncio o mais extraordinário de todos. Tudo isto tornou este anúncio àqueles pastores, homens humildes e desprezados pela sociedade também, o mais extraordinário e o momento mais extraordinário das suas vidas. Além disso, o anjo disse-lhes algo muito especial. Disse-lhes como é que eles podiam encontrar aquela criança. Disse: "Encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura." A explicação de que ele estava envolto em panos significava que ele era efetivamente um recém-nascido. Quantos bebés é que teriam nascido naquela noite, em Belém e numa manjedoura? Certamente que em Belém, por causa do recenseamento, haveria muito mais movimento do que seria normal. No entanto, apesar de todo esse movimento, voltamos a perguntar quantos bebés teriam nascido naquela noite
num estábulo e que estariam deitados numa manjedoura. Era fácil descobrir. E o anjo deu aos pastores, toda a informação que eles precisavam para descobrirem Jesus. Então, depois no versículo 13 e 14, vimos que se juntou ao anjo uma grande multidão do exército celestial. Mas é um exército, apesar do texto falar em exército, é um exército que não vinha trazer a guerra, mas vinha trazer a paz. Estes anjos estavam a louvar a Deus. O texto diz-nos que eles estavam a louvando a Deus e transmitiram esta mensagem para os pastores. Eles diziam glória a Deus. E ao dizerem glória a Deus, não é tentarem dar a Deus uma coisa que ele ainda não tivesse. Eles apenas estavam a reconhecer essa glória. Os anjos reconheciam o esplendor, a majestade e a grandiosidade de Deus. Por isso eles diziam glória a Deus. Seja dada, seja reconhecida, porque é devida essa glória a Deus. Porque ele era digno desse louvor. E depois os anjos dizem paz na terra. É a mesma palavra que nós conhecemos muito bem do hebraico. Uma palavra, lá está, conhecida, que é shalom. Esta paz, esta palavra shalom, era a paz que incluía não só a harmonia, a felicidade, mas também o favor e a boa vontade de Deus para com a pessoa. Quando os judeus se cumprimentam e dizem um ao outro shalom, quer dizer isso, que Deus seja benigno para ti, que haja boa vontade da parte de Deus para contigo. E quando eles diziam paz, quando os anjos disseram aos pastores paz na terra, era precisamente isso. Que haja boa vontade, ou é a concretização da boa vontade de Deus para com os homens, e depois eles dizem a quem Ele ama. Outras traduções, a quem Ele quer bem. O que quer dizer que Ele não vem automaticamente a todas as pessoas, mas a quem Ele quer bem. Ou seja, Ele vem para aqueles que depositam a sua confiança, a sua fé em Jesus. Então, vamos resumir. Os anjos não se limitaram a dar uma informação sobre que Jesus tinha nascido. Eles foram muito rigorosos a dizer onde é que os pastores podiam encontrar aquele bebê recém-nascido. Eles não precisavam de mais informação. Aquela informação que eles tinham era mais que suficiente. Eles podiam perguntar, mas espera lá, em que estábulo? Espera lá, mas no estábulo de quem? Os animais pertencem a quem? Em que zona da cidade? Eles tinham toda a informação que precisavam. Nós hoje, também, através da informação que Deus tem revelado, quer através dos seus servos, dos profetas, mais tarde dos apóstolos, das palavras do seu próprio Filho Jesus, relatadas na Bíblia, a palavra de Deus, que nós aceitamos como palavra de Deus, nós temos tudo o que é mais que suficiente para nós fazermos como pastores. Ir até Deus, conhecer Deus e adorar Deus. Nós não precisamos de mais nada. Pois há uma outra questão, que é, muitos cristãos hoje, em pleno século XXI, dizem que nós não devemos celebrar o Natal. E apontam 3 tipos de razões, ou 3 ordens de razões, para nós não celebrarmos o Natal. A primeira é de que o dia 25 de dezembro foi escolhido para a data oficial do Natal, porque era o dia de uma festa pagã. A segunda é que não há no Novo Testamento nenhuma ordem para que nós, enquanto seguidores de Cristo, enquanto cristãos, possamos ou devamos celebrar o aniversário do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira é porque hoje o Natal já é apresentado como uma forma meramente comercial, perdão, como uma festa da família, e Deus e o próprio Jesus ficam secundarizados ou esquecidos na maioria das celebrações do Natal. E eles têm alguma razão. Efetivamente, Jesus não terá nascido, nós não sabemos o dia, pode ter sido no 25, no 24, no 23, no 22, não sabemos, e certamente não terá sido em dezembro, porque naquela região da Judeia, em dezembro, faz frio e dificilmente os rebanhos estariam à noite na rua. Estariam, se calhar, mais abrigados. Portanto, possivelmente nem sequer foi em dezembro. No entanto,
E também é verdade que nós não encontramos nos ensinamentos dos apóstolos, naquilo que nós conhecemos como igreja primitiva, nós não encontramos nenhuma ordem, nem nenhum ensino para celebrarmos este aniversário. No entanto, a natureza, o universo e até os céus celebraram este nascimento. Nós vemos o relato da estrela que guiou os sábios, os reis, que vieram adorar o bebê. Vieram guiados a seguir uma estrela. A própria natureza e o próprio universo celebraram este nascimento. E depois vemos que até os céus, através dos anjos, também se alegraram e celebraram este nascimento. Celebraram o nascimento de Jesus. Se a natureza, se o universo, se os anjos, os próprios anjos, celebram o nascimento de Jesus, porquê é que eu não hei de celebrar, enquanto cristão, o nascimento daquele que é o meu Salvador? Eu não quero saber se ele nasceu no 24 ou no 25. Nós até fazemos uma coisa muito interessante, que é, temos a consoada, temos a chamada festa no dia 24, mas o Natal é no dia 25. Portanto, já há aqui uma duplicidade. Mas não nos importa se é o 24, se é o 25, se é em janeiro, se é em dezembro. O que nos importa é celebrarmos a concretização da promessa de Deus e celebrarmos o nascimento daquele que foi à cruz em nosso lugar. Nós celebramos o Natal como o primeiro passo de Jesus em direção ao Gólgota. E o primeiro passo de Jesus em direção à sua ressurreição. Por isso eu celebro o Natal. Vamos então ao terceiro conjunto de versículos, à terceira secção, desde o versículo 15 até ao versículo 19, que diz assim: E logo os anjos se retiraram, indo para o céu, e os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam, os pastores, ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando sobre elas no seu coração. Então, diz-nos aqui o texto, versículos 15 e 16, que os anjos retiraram-se para o céu, de onde tinham vindo, e aqueles pastores decidiram ir já até Belém, para ser os primeiros a ver aquilo que o Senhor lhes tinha revelado. O importante aqui não é os anjos que tinham trazido a mensagem, mas é Deus que havia enviado os anjos com a própria mensagem. A urgência dos pastores em irem até Belém está manifesta na expressão saíram com toda a pressa. Os pastores encontraram então Maria e José e um menino deitado na manjedoura. Isto quer dizer que o tempo entre o nascimento de Jesus e a chegada dos pastores o tempo não foi muito grande, porque ele ainda estava envolto em faixas. Isso era uma coisa feita aos recém-nascidos. E assim os pastores puderam confirmar não só a veracidade da mensagem dos anjos, mas também confirmar a veracidade da promessa que Deus tinha feito. E que os anjos traziam efetivamente a verdadeira mensagem de Deus. Diz-nos depois no versículo 17 e 19, ou até 19, que os pastores encontraram Jesus e a sua família no estábulo, tal como o anjo lhes tinha dito. Agora, o que é interessante é que, a partir desse momento, eles precisaram contar a toda a gente aquilo que tinha acontecido. Eles precisaram de partilhar com toda a gente aquilo que Deus lhes tinha revelado. Eles precisaram partilhar com toda a gente à sua volta, todos aqueles que encontravam, aquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. A pergunta é, e tu e eu, o que é que nós temos partilhado? E o que é que nós temos feito com esta mensagem tão preciosa? A reação do povo à mensagem dos pastores foi de uma grande admiração. Diz-nos o texto que eles não só ficaram muito admirados, mas que esta palavra admirados, que aparece no Evangelho de Lucas 13 vezes e 5 vezes em Atos, portanto é uma palavra que Lucas usava bastante frequentemente, é uma palavra grega e transmite a ideia de grandemente impressionados. Não é só admirados, é impressionados, muito impressionados ou até muito perturbados.
Alguns receberam a mensagem e aceitaram, outros ficaram curiosos, outros ficaram talvez até perturbados com a notícia e outros devem ter rejeitado totalmente. Exatamente aquilo que acontece hoje, quando nós partilhamos a boa nova, quando nós partilhamos a boa notícia, o Evangelho. Ainda hoje as pessoas reagem de maneira totalmente diferente à mensagem do Evangelho. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso quando ele contou aos seus discípulos e àqueles que o ouviam a parábola do semeador, com os diversos tipos de solo onde cai a semente. E nós chegamos ao final deste conjunto de versículos, vendo sobre Maria. Maria tinha tido muitas experiências naqueles últimos 9 meses. Vejam, tinha-lhe sido comunicado que ela ia ter um filho, apesar dela ser virgem, que esse filho iria ser filho perdão, do Deus que ela adorava. Tinha-lhe sido comunicado também que a prima dela, Isabel, que já era idosa, já era bem velha, estava grávida também. Ela foi visitar a prima. Quando visitou a prima, ela ouviu da parte da prima palavras e o próprio bebê que estava no ventre da prima, que nós sabemos que mais tarde viria a ser conhecido como João, o Batista, o próprio bebê se manifestou no ventre da barriga da prima. Ela tinha acompanhado, numa viagem dura, tinha acompanhado o seu marido, José, para ir até Belém recensear-se. Agora, de repente, tinha dado à luz e num estábulo, tinha envolto o seu filho nas faixas, como era costume, nas faixas de tecido, e tinha-o posto a descansar numa manjedoura, onde estavam os animais a comer, onde estariam os animais a comer. E agora aparecem pastores que ela nunca tinha visto, com quem ela nunca tinha falado, mas que já sabiam do nascimento do seu filho, e pastores a dizer que os anjos tinham anunciado aquele nascimento e tinham-lhes dito que aquilo já tinha acontecido. Diz-nos o texto que Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando sobre elas no seu coração, e procurava compreender o que é que estava a acontecer. Então vamos resumir. Os pastores tiveram a reação certa perante o anúncio feito pelos anjos. Eles foram ver e adorar. Depois partilharam. Conheceram, adoraram e testemunharam. Essa é uma lição para nós. Perante o anúncio do Evangelho de Deus e perante o anúncio do amor de Deus. Conhecer, adorar e testemunhar. E depois Maria. Nesta época, o texto diz-nos que ela guardava todas estas coisas no seu coração. Nesta época, acreditava-se que o coração era o centro de todas as decisões. Era o intelecto e a capacidade de tomar decisões estava no coração. A mensagem do amor de Deus manifestada no nascimento de Jesus não pode ser vista apenas do ponto de vista emocional. Quando Lucas escreveu que ela guardava todas as coisas no coração, quer dizer que ela registava todas as coisas e pensava sobre todas as coisas. Porque o texto diz, Maria, porém, guardava todas estas coisas no seu coração, meditando sobre elas. A mensagem do amor de Cristo só faz sentido se for compreendida do ponto de vista racional e emocional. Se for vista e se for analisada apenas do ponto de vista emocional, estará sempre coxa. Estará sempre incompleta. Se for vista e analisada apenas do ponto de vista racional, também estará sempre coxa e estará sempre incompleta. Ela tem que ser uma experiência emocional e racional, com o nosso coração e com a nossa mente, meditando sobre aquilo que Deus tem feito. Então, como de costume, também vamos terminar aplicando estes ensinamentos à nossa vida pessoal. A primeira aplicação que nós podemos fazer tem a ver com a autoridade de Deus. Todas as coisas contribuíram, todo o conjunto de circunstâncias que rodearam o nascimento de Jesus contribuíram para que aquele nascimento cumprisse mais de 300 profecias sobre ele. Quer dizer que nós podemos confiar nas promessas que Deus fez e nas profecias que Deus tem feito através dos seus servos, os profetas e mais tarde os apóstolos, naquilo que Deus tem dito,
porque Ele é confiável, porque tudo aquilo que Ele diz, mais tarde ou mais cedo, acontece. Tal como aconteceu com os pastores que tinham toda a informação que precisavam para conhecer Deus, para adorar a Deus e para testemunhar sobre Deus, nós também temos. Nós podemos ter até muitas perguntas. Podemos ter muitas perguntas sobre aquilo que gostaríamos de saber. Mas e aquilo? E os dinossauros? E Adão e Eva? E este? Podemos ter muitas perguntas. Mas temos toda a informação que nós precisamos para crer. E crendo, o adoremos. E adorando e crendo, sejamos salvos. Nós não precisamos de mais nada. Temos tudo. Deus providenciou no seu amor. Fantasticamente, Ele providenciou tudo o que nós precisávamos. E a terceira coisa é que aprendemos com Maria, que estava a viver tempos avassaladores na sua vida, é que ela tomava nota de tudo aquilo que Deus estava a fazer na sua vida e meditava sobre aquilo que Deus estava a fazer na sua vida. Nós também somos alvo da ação de Deus na nossa vida. Será que nós tomamos nota daquilo que Deus faz na nossa vida? Será que nós meditamos sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Maria fazia isso. E por isso Lucas registra isso, para que nós possamos aprender com o exemplo de Maria. Olhar para aquilo que Deus está a fazer à nossa volta, aquilo que Deus está a fazer na nossa vida, dia a dia, e possamos meditar sobre isso. E fazermos como os pastores. Com toda a informação que já temos, ir conhecer a Deus, ou conhecê-lo melhor, adorá-lo e testemunhar sobre isso. E viver descansados, porque toda a autoridade é de Deus. Todas as circunstâncias estão sob o poder de Deus para cumprir a sua vontade, debaixo da sua autoridade. É ou não é fantástico? É extraordinário. Despeço-me, sem mais palavras, a não ser extraordinário, deixando convosco o desejo de que Deus possa abençoar-vos e que Deus possa guardar-vos e desejando poder voltarmos a estar juntos na próxima lição, onde vamos continuar também a estudar sobre o nascimento de Jesus e sobre Lucas. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço.